Fundação Telefônica Vivo apresenta... A escola Padre Emílio Miotti, localizada em Campinas, passava por um momento difícil e resolveu se transformar. A escola sofria desde o desinteresse dos alunos, que se refletia em violência em sala de aula, quanto o desinteresse por parte dos professores e corpo técnico. Foi quando a escola decidiu mudar e começou a se repensar. Através da iniciativa dos próprios professores e com o apoio da diretoria, a escola começou a desenvolver uma nova proposta pedagógica que valorizasse mais as atividades multidisciplinares e a autonomia dos estudantes. O resultado foi a criação dos ateliês multidisciplinares, que são atividades que ocorrem como parte do currículo escolar, dentro do horário de aula e envolve mais de uma disciplina. Os ateliês são elaborados por 2 ou 3 professores que se juntam e elaboram um tema que possa ser trabalhado em conjunto. Os temas são apresentados para os alunos que escolhem de qual ateliê querem participar. Ao longo do desenvolvimento do ateliê, eles estudam o tema apresentado e, ao final, devem realizar um projeto que, em geral, tem um caráter mais artístico e, em um dia específico, apresentam este trabalho e o processo de desenvolvimento para os pais e a comunidade. A autonomia dos estudantes e a gestão democrática são 2 valores que a escola preza bastante, e isso pode ser visto diariamente na rotina da escola. A proposta de criação do Grêmio Estudantil, por exemplo, surgiu dos próprios alunos. Uma escola que resolve mudar encontra sempre um caminho, e a Padre Emílio Miotti nos mostra isso. Liberdade, a gente tem um conceito às vezes estranho sobre liberdade. Vocês já definiram liberdade para mim como eu poder fazer qualquer coisa. Verdade. Quando a gente faz qualquer coisa, a gente não faz nada. Vocês já pensaram nisso? Os adultos sempre usam uma palavra relacionada à liberdade que as crianças odeiam porque os adultos não explicam o que significa. Que palavra é essa? O que é liberdade? Vocês falaram de conceito, de confiança, mas tem uma palavra que engloba essas coisas. Alguém suspeita? Opa, a autonomia tem tudo a ver com a liberdade. Responsabilidade. Ó, ser livre não é fazer qualquer coisa. Ser livre é escolher. Eu cheguei aqui em 2013. Foi um ano muito difícil para a escola, porque foi o primeiro ano que os alunos do 6º ao 9º vieram estudar de manhã, porque antes era tudo à tarde, do 6º ao 9º, de manhã era de 1º a 5º, né? Então houve essa mudança. Então houve assim um relacionamento muito difícil entre os professores e os alunos nesse ano. Tinha um número de evasão escolar muito grande, aquilo que os professores chamam de problemas de indisciplina, o grau de estresse no trabalho, de cansaço emocional era muito grande. E uma das reflexões que a gente puxou com os professores é que não adiantava só culpar os alunos e os pais, né? A escola tinha que se repensar. A gente tinha que pensar a violência que vinha da parte da escola também, de um ambiente institucionalizado e que padronizava os alunos e que fazia com que eles sentassem, obedecessem, ouvissem, não pudessem se expressar. E a gente começou então a discutir propostas pedagógicas que conseguissem superar esses conflitos. A gente já tinha algumas experiências de trabalho conjunto, alguns professores, né? Então a ideia foi isso, por que não tentar fazer
uma atividade onde você tivesse 2 professores trabalhando junto e que não ficasse o pessoal seriado do jeito que está, né? E aí, devagarzinho, a gente foi vendo, é um método, é uma maneira de trabalhar interdisciplinarmente, mas que o aluno aprendia. E a gente começou a ver como a gente pode fazer isso envolvendo a escola. A escola estava pensando no lugar de uma certa utopia, né? Então, pensando assim, a utopia está mais relacionada talvez com o terreno das artes e da filosofia. Então, a gente pensou em chamar de ateliê. Achou que ateliê tinha mais a ver. Funciona assim. Cada sala escolhe um ateliê, cada aluno de uma sala escolhe um ateliê. É um projeto onde são juntados alunos do 5º ao 9º, numa só sala com um tema. O meu ateliê era educação física e números. A gente tinha que jogar vôlei, aí a gente fazia uma folha com falando os pontos. O meu ateliê era de toda a arte que demonstra para a gente aprender o que é mandala. Eu fiz o ateliê Escolher e Equilibrar. É sobre alimentos que fazem mal e bem à nossa saúde. O meu foi o quê? Artesanato. E o que eu fiz nele? A gente teve 3 atividades. Fazer a pulseira, o vaso e o martelo. E a gente fazia molduras em madeira, sabe? Isso é muito legal em ateliê de hoje em dia. Porque além das atividades serem diferentes, são bem legais e criativas. É isso que o ateliê traz. A mistura de salas com pessoas maiores. Tipo não é matemática, português, geografia e essas coisas. A gente não aprende somente com professores dando ordem pra gente, ou dando lição, ou enchendo a lousa de coisas pra gente copiar. Mas ele ensina pra gente que a gente pode aprender em coisas até mesmo pequenas, em atividades menores e diferentes. A gente aprende até bem mais que isso. No início, a gente ficou até com medo de que os pais não fossem entender a proposta e tal, mas a partir da primeira amostra que teve, onde que os pais vieram para a escola e viram o que os filhos estavam produzindo, nossa, aí a coisa pegou e todos gostaram. Então, a comunidade foi se acostumando de tal forma que, quando teve a perspectiva para o ano que vem a gente não conseguir continuar, eles se levantaram para defender e não, o que a gente tem que fazer para manter esse projeto, porque ele está funcionando. A gestão do Miote, né, toda equipe de gestão tem a mesma filosofia, né, de não estabelecer relações tão hierárquicas, apesar de a gente trabalhar dentro de um sistema que é hierarquizado, né? Então, a questão da gestão democrática, ela tem um viés, a escola tem isso como um valor, né? Então, nessas ações tem a questão das assembleias escolares, que a gente começou aqui, que a gente chamou de formação político-participativa. E dentro da estrutura da Rede Municipal de Campinas, a gente tem alguns mecanismos previstos que ajudam nisso, que facilitam, né? Por exemplo, a gente tem a comissão própria de avaliação, o conselho de escola. Nessa escola, sempre a direção primou para que as decisões de aplicação de verbas, de mudanças na escola que fossem significativas, sempre fossem decididas pelo conselho e não pela gestão, né? Com a participação da comunidade. E a comissão própria de avaliação é uma comissão que vem de dentro desse conselho, né, e agrupa mais aqueles que têm interesse, tanto de professores quanto de alunos e pais. A comissão própria de avaliação tem a função de coordenar a avaliação institucional, para além do desempenho dos alunos, né? Então, a CPA fez várias ações para tentar aumentar a participação, instigar a participação dos pais e alunos, e uma delas foi a criação, propiciar elementos e instigar os alunos a se auto-organizarem no Grêmio Estudantil. A gente propôs para eles que eles se auto-organizassem numa comissão pró-Grêmio que tinha a função de constituir o estatuto, de formular o estatuto do próprio Grêmio. A gente demorou 3 meses para terminar o estatuto e
Nesses 3 meses, em uma dessa reunião, a gente foi ajudado pelo professor Luiz e pela professora. Às vezes eles ajudavam, o professor Luiz de Educação Física ele ajudava a gente para arrumar o situação. Mas não era todas as reuniões, foi em 2, 3 reuniões que a gente teve auxílio. Eles queriam deixar que a gente tomasse nossa própria autonomia para aprender a constituir o estatuto. Basicamente, eles ajudaram, a gente criou tudo, o estatuto, todos nós, e depois eles vieram, eles viram o que faltava, mostrou pra gente o que poderia arrumar, fizeram aqueles ajustes, mas eles deram, eu acho que foi bem legal porque eles deram uma autonomia. Tudo que a gente construiu foi meio que partiu da gente também. Eles deixaram a gente meio soltos, confiaram. Isso foi uma das partes mais importantes que eu achei. Olha, quando a gente se inscreveu para participar desse mapa do MEC aí, para tentar ver onde estão as experiências inovadoras, eu acho que é uma experiência, inclusive, muito interessante do MEC, uma iniciativa muito interessante, porque há muitas críticas à educação de modo geral, mas tem ações que estão apontando um rumo melhor para a educação, um rumo que dá mais certo. E o MEC, então, tentou mapear um pouco isso. Então, quando a gente escolheu participar, a gente tinha 2 objetivos. Um era a gente se mostrar para o MEC, dizer, olha, nós estamos aqui fazendo um trabalho que a gente acredita, que a gente acha que é um trabalho válido. Mas também tínhamos o objetivo de legitimar o trabalho que a gente estava fazendo e tornar mais fácil as nossas reivindicações à Secretaria de Educação. Então, para nós, profissionais do interior da escola, foi uma conquista significativa, porque é ver o trabalho de muitos anos sendo reconhecido, né? Então, isso emociona para falar. A gente fala de autonomia, que é o nome técnico para você dizer assim, olha, essa escola trabalha autonomia. Mas, na verdade, essa escola trabalha sobre a liberdade. São ensaios e reflexões sobre a liberdade. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.